dia, né? Eu sou a professora Camila Borges, sou docente do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? A gente está hoje iniciando, né, uma série, na verdade, sobre história local e regional e ensino de história, né? Quer dizer, na verdade, é para pensar, né, as possibilidades, né, de trabalho com a história local e com a história regional no ensino básico. Tá? Então, a proposta aqui dessa série, né, que a gente está conversando com o professor Mário Brum, né, recebendo com muito prazer o professor Mário Brum, é justamente apresentar as reflexões sobre esse assunto, né, voltadas, então, para os docentes que trabalham na educação básica de forma a auxiliar, né, e ampliar o campo de possibilidades, né, de atuação em sala de aula. Né? Então, como eu já falei, a gente está recebendo aqui o professor Mário Brum, o professor é docente da área de Teoria e Ensino de História do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Professor, ele é também professor colaborador do mestrado profissional em Ensino de História, o Prof. História, né? E especialista na área de ensino. O professor Mário Brum fez doutorado em História na Universidade Federal Fluminense, fez pós-doutorado em Planejamento Urbano pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ e também fez pós-doutorado em Educação pela UERJ. Ele foi professor nas redes municipais e estadual do Rio de Janeiro também, e pesquisa principalmente os temas de teoria da história, ensino de história, história do Brasil República, história oral, história local, questões urbanas, questão fundiária, memórias, educação, identidade e estigmas, favelas, movimentos sociais, poder público, políticas públicas, políticas para a juventude. Atualmente, o professor Mário desenvolve os seguintes projetos, na história e memórias dos moradores de favelas e periferias na luta pela cidade, direitos e identidades narrativas, e o outro projeto é da remoção à permanência, história e memória da urbanização das favelas cariocas. Tá? Mais ainda dessa longa lista, né, esse longo currículo do professor Mário, ele organizou, juntamente com vários pesquisadores, o livro Olhares Contemporâneos sobre os bairros populares do Rio de Janeiro, né, que foi publicado em 2022, e o livro autoral Cidade Alta, Histórias e Memórias da Remoção e Construção do Estigma de Favela no Conjunto Habitacional, foi publicado em 2012, entre outras publicações, tem vários artigos, vários capítulos de livros também. Então, com muita alegria, muito prazer, a gente recebe o professor Mário Brum, e eu passo a palavra a ele. Bom, bom dia a todos, todas e todos, e boa tarde ou boa noite, né? Como é vídeo, a gente não sabe a hora, tem sempre que tomar esse cuidado, né? Obrigado, Ana, obrigado, Camila, pelo convite, é um prazer falar com professores e professoras, porque, né, eu fiz parte da rede e eu sei das dificuldades, né? Fiz parte das redes, da rede pública, né, estadual e municipal do Rio de Janeiro, e sei das dificuldades, e a proposta aqui, né, eu tenho desenvolvido esse trabalho com os alunos, de aproximar o ensino de história da realidade do aluno. Né, eu coordeno um projeto pela docência, que é história local, a sala de aula e o mundo ao redor, né, que é mais ou menos o que eu vou apresentar aqui, e vou falar de algumas ações assim no finalzinho. Vou fazer uma parte assim, tentar ser o mais objetivo possível, né, mas com algumas considerações teóricas que dão um subsídio, sem a gente se alongar muito na teoria, mas apenas para mostrar o que estrutura esse trabalho que eu tenho feito, tanto em sala de aula na graduação em História da UERJ, ou no Prof. História, quanto nos projetos de extensão que eu coordeno no Prodocência. Tá? Vou apresentar, para honrar a tradição, a gente vai esbarrar aqui com alguma dificuldade de fazer a apresentação, né? Senão não seria aula online, mas vamos lá, deixa eu tentar aqui. Pronto. Aqui tá ok, né? Mandei um pouquinho aqui com a... Sim, está aparecendo. Eu gosto sempre de começar essa apresentação com essa imagem aí, que é a estação de trem de Marechal Hermes, né, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, que a própria definição de subúrbio é objeto de discussão histórica, né? O que é subúrbio? É o que passa pela linha de trem, é o que está fora da urbes, é
Então, no caso, assim, Jacarepaguá é subúrbio, Ilha do Governador é subúrbio, subúrbio é zona norte-oeste, né? Então, a própria discussão do subúrbio é uma discussão que tem um contexto histórico, e eu acho essa estação muito bonita, um estilo arquitetônico, né, muito bonito, que marca uma época da tentativa de se criar um bairro operário ali em Marechal Hermes, e esse bairro operário teria essa estação de trem, né? Se você olha para o mapa de Marechal Hermes, é um traçado mais planejado, bem. E isso tem uma história, né? A partir daí que eu estou fazendo essa provocação, não vou falar exatamente sobre Marechal Hermes, é só para introduzir, mas eu acho que vale a pena a gente pensar a história local, e aí um dos autores que são referência no assunto, né, Pierre Goubert, ele discute um texto muito curto sobre história local e que dá um bom conceito, né, que a história local na França ela surge como uma história do contexto geográfico muito reduzido, né, e que aí a história local ela era como se fosse a história possível de ser feita, guarda uma ideia muito do pitoresco, de contagem, memória, né? Quando a história ali até o século XVIII, XIX se confundia muito com a literatura, né? Com uma narrativa de contar o passado, e é muito misturada com a ideia de literatura mesmo, e ela vai ser deslocada pela história geral. Uma outra fonte, um outro texto que eu gosto de entender a história local, é esse do Robert Darnton, Um Burguês Organiza Seu Mundo. Esse texto está no Grande Massacre de Gatos, que é um texto que trata da relação entre história e não só literatura, né, mas o pensamento social, as representações sociais da sociedade, né, o campo do simbólico e do cultural. E é um burguês organiza seu mundo, a cidade como texto, onde o Robert Danton, a partir de um trabalho feito por um burguês, que ele faz um livro sobre a cidade de Montpellier, né, no final do século XVIII, lá em 1768, e esse texto, o Robert Danton aponta que ele vai na contramão de várias imagens que se tem da Revolução Francesa e da França pré-revolucionária, né, de quem era a burguesia, o peso da burguesia naquela cidade, né, então, e dos estados, e como a cidade e a sociedade francesa se organizava. Então, mostra como é que a história local ela tem seu valor, né, que vai além dessa descrição pitoresca, vai além dessa descrição que geralmente, inclusive, muitas vezes institutos históricos geográficos locais, né, não só o IHGB do passado, mas esses institutos de cidades históricas muitas vezes faz aquela descrição que é mais pitoresca, quem pegou quem era rico, a casa do fulano, né? As coisas assim mais do cotidiano, que tem seu valor, não estou desmerecendo, mas uma tentativa meio de glorificar a história local, né? De mostrar uma história gloriosa, sem muito compromisso com a compreensão ou com a história problema que a gente adota a partir dos análises, né? E aí uma outra consideração a fazer, que as próprias condições materiais, lá no século XVIII, século XVII, né, antes do século XIX, delimitavam o que seria uma história geral, né, e o que seria a história local. No sentido de que, a partir do século XIX, e essa contradição que eu queria tirar, a história geral seria uma história verdadeira e que a história local seria uma história sem muito valor, né? E é exatamente isso que eu quero cortar, e o Pierre Goubert vai falar muito sobre isso, né? A história dessa falta de contradição entre uma história geral que seria verdadeira e uma história local que seria pitoresca. Por quê? Porque ele vai apontar, né, que as fontes provinciais paroquiais estatísticas, que começam a ser muito utilizadas a partir dos análises, quando rompe aquela ideia da história documento, da história dos grandes eventos, dos grandes homens, essas fontes paroquiais, as fontes provinciais, elas têm seu valor também. E que elas podem ou não provar uma hipótese, podem ou não provar uma análise histórica, como qualquer outra fonte, né? Então, rompe aquela ideia muito do local como uma coisa que não teria valor, em detrimento de uma grande história, que essa sim é a história verdadeira, e que a gente pode
no sentido do seguinte, quando a gente estuda, por exemplo, e aí é acusado o Gilberto Freire, no caso da Grande Senzala, e principalmente nos Sobrados e Mocambos, muitos fazem isso, de pegar o local como uma realidade válida para todo o Brasil, ou para toda uma realidade, né, mais geral, né, romper com essa ideia. Né? Então, essas análises do local, a partir de documentos locais, elas podem ou não provar algumas coisas, elas podem ou não trazer novas questões, como qualquer outra fonte histórica. Né? A gente não tem essa contradição entre história geral e história local, ela não existe. As duas têm que ser tratadas com muito cuidado. E aí, já indo para a parte prática, né, eu tenho baseado nas aulas de graduação da UERJ, né, desses dois pilares do ensino de história e como a história local, o uso da história local, pode nos servir como professores para conquistar os alunos do ensino de história, inclusive os alunos do ensino básico, né, para eles fazerem eles gostarem de história. E a primeira, aproximar ensino e pesquisa. Né, o professor ele pode ser um mediador na produção de uma pesquisa histórica em sala de aula, no ensino básico, e como aluno aprender história não só com a transmissão de conteúdo, não só recebendo conteúdos, mas ele também tomar contato de como se faz história, como o pensamento historiográfico é formulado, as questões, as hipóteses, a pesquisa. E aí eu vou dando os exemplos ao longo da apresentação, né? Por exemplo, Museu Vivo de São Bento, que é um museu de território, não é um museu que tem uma sede fixa, que tem um acervo fixo. O acervo dele é o território, são as construções, a fazenda, a igreja, o terreiro, a fábrica, que demonstram os vários tempos ali, não só de Duque de Caxias, mas da Baixada Fluminense, né, se estendendo para alguns outros municípios, mas que rompe aquela ideia da Baixada como local de pobreza, local de violência, local de, né, ou a Baixada que teria uma glória passada. A Baixada Fluminense é muito mais do que isso, é um local que tem história, é um local que tem pessoas, eventos, processos, fatos, datas, e que ela é muito mais do que houve Laranjais no passado e hoje em dia a enchente, pobreza, né, a Baixada é muito mais complexa e diversa do que isso. E o Museu Vivo de São Bento, daí a história de ser vivo, demonstra isso muito bem. E o outro pilar, falando também de outra experiência, é a aproximação da história com o mundo que está ao redor do aluno. Né? O local que ele conhece, o local que ele vive, o local que ele circula, o local que ele é muito naturalizado para ele, é muito evidente para ele, e ele não percebe muitas vezes que aquele local tem uma história. E que aquela história é a história da vida dele, é a história da família dele, é a história dos vizinhos. E é uma outra experiência também muito bacana nesse sentido, é o Rolê na Penha, que foi feito pelo Vander Pinto, que era professor de uma escola municipal dentro da Vila Cruzeiro, né, no Complexo da Penha. Ele fez um trabalho com os alunos, ele fez mestrado em educação na UERJ também, foi meu aluno, e ele fez um trabalho com os alunos de mostrar, né, a história não só da Vila Cruzeiro, mas a história da Penha e como essas histórias se relacionavam. E os alunos entrevistavam seus familiares, os vizinhos. Então, é fazer com que o aluno perceba aquilo que sempre foi muito natural para ele e aquelas pessoas que são parentes e vizinhos também têm uma história. E só algumas citações, né? Eu gosto assim também de pensar do Yves Chevaillard, que é um matemático francês, que ele fala os conteúdos didáticos, eles não são, dentro da escola, eles não podem ser uma mera vulgarização do saber acadêmico, como se a universidade produzisse conhecimento, a universidade produzisse saberes, e a sala de aula no ensino básico, ela só faz esses saberes chegar aos alunos. Não é. A sala de aula, como um local de pesquisa, de produção de saberes, produção de conhecimento, né, ela pressupõe que ela seja um local de diálogo e de interação com o mundo ao redor. Coloquei aí, né, uma imagem aqui em cima, né, da Mangueira e das fábricas que existiam ao redor da Mangueira. Está ali bem pertinho da UERJ. E onde estão essas fábricas? Por que essas fábricas existiram? Por que essas fábricas não existem mais? Por que essas fábricas foram abandonadas? Então, são questões que, ao olhar para a estação de trem, ao olhar para uma fábrica, para uma igreja, para um prédio abandonado, para um casarão em ruínas, a gente fazia com que
todos os processos históricos que acontecem ao redor do aluno sejam pensados. E aí a sala de aula ela pode ser uma excelente oportunidade de pesquisa, de produção de conhecimento. A Selva Guimarães da Fonseca, ela também fala, né, do o ensino de história deve problematizar a realidade do aluno. Professora de História da Federal de Minas Gerais, né, de ensino de história, que ela deve problematizar a realidade do aluno. Ele não precisa ver, ele não pode ver essa realidade como pronta e acabada, e principalmente, e aí que a gente fala de estimular o pensamento historiográfico como a única possível, né? A gente vai trabalhar com a experiência dos sujeitos que vivem no território e fazendo isso de modo que o aluno perceba, né, os alunos e alunas percebam que o ensino de história ele pode ter rosto, ele pode ter vozes, e ele pode reconhecer o protagonismo de quem vivenciou o processo da migração, da industrialização, muitas vezes do abandono, da luta pela moradia, da luta pela permanência no local, enfim, os diversos processos históricos que estão no território onde eles vivem, onde todos nós vivemos, né? E que muitas vezes, assim, e aí por que eu botei essas duas imagens aí para explicar? Longe de querer detonar o livro do Maurício de Abreu, que é a Evolução Urbana do Rio de Janeiro, é um livro super usado, super útil, importantíssimo, mas o Marcelo Abreu é um professor de geografia, inclusive, né, já falecido, ele escreve esse livro que é uma referência obrigatória a quem pensa o Rio de Janeiro, mas é um livro que está estruturado numa grande narrativa, né, em grandes processos de colonização, de escravidão, do café, da exportação, da industrialização. Então, um livro que pensa, né, a cidade do Rio de Janeiro a partir do macro, a partir dos grandes processos históricos, dos grandes processos econômicos, que têm sua validade. A gente não estou propondo aqui o abandono disso, ou desconsiderar isso, não é a gente esquecer, né, o geral, os processos que ocorrem numa escala nacional e global, em detrimento da história local, mas de que maneira a gente articula isso, né? Essas duas dimensões, as duas escalas, na verdade, como é que a gente vai articular essas escalas e mostrar para os alunos, né, que se, por um lado, a favela do Rio de Janeiro, e eu pesquiso muito sobre favela, a favela do Rio de Janeiro ela pode ser pensada a partir da industrialização, da urbanização, da falta de produção de moradia, da questão dos baixos salários pagos às pessoas para adquirir moradia, da falta de um sistema de transporte público eficiente, ela pode ser pensada também das representações que os sujeitos que moram na favela fazem. Essa foto é uma foto recente, né, feita em junho de 2022, de 2023, né, do Rolê dos Favelados, onde os alunos de História da UERJ e outros alunos fizeram o rolê dos favelados com o Corme Philipsen, que é quem organiza isso, é um morador da Providência, e ele faz o percurso, não só da Pequena África, mas faz o percurso daquela que é considerada a primeira favela do Brasil, mostrando a história das casas, das construções, a história da resistência. Não é aquele percurso turístico, né, que é muito criticado, né, que quase um safari, né, que a pessoa fica no jipe e vê do lado de dentro do jipe o que está ao redor. Não, é um percurso onde a gente faz com o morador, que ele vai explicando todos os processos e as casas e as famílias e tudo que questionando, né, mostrando as tentativas de remoção da Providência, a luta da permanência dos moradores. Então é isso, né, um ensino de história que dá protagonismo aos que vivenciaram a história, os processos históricos. E aí eu cito também o Paulo Quinal, né, que a partir disso você trabalha a visão desses alunos e alunas como sujeito histórico. Vou parar aqui os fogos aqui rapidinho, continuando. A visão deles como sujeito histórico, né? E aí eu cito Paulo Quinaus, no texto 96, que ele fala que a aprendizagem pode ser pensada como iniciação e investigação, né? Hoje em dia a gente discute muito questão de fake news, o conhecimento, né? Isso é muito, muito produzido em narrativas do grupo de WhatsApp, redes sociais, e o professor muitas vezes é questionado, né, e até detonado, não, porque o conhecimento não está mais na mão do professor, e aí, assim, mas por uma vertente muito conservadora
de que, né, muito ligada àquela ideia de escola sem partido, de que o professor vai para a sala de aula para doutrinar alunos. A solução para isso, né, para esse tipo de crítica muita mentirosa, né, é da gente transformar o aluno e as alunas, né, os alunos e alunas, em sujeitos de conhecimento na capacidade deles de investigar, produzir e entender o mundo ao redor, não a partir da recepção de conteúdos, mas o pensamento historiográfico surge disso, né? Dele entender a realidade dele, que ele vivencia, o cotidiano, o espaço, o local que ele está e qual a relação da história com aquele local e qual a relação dessa história local com as outras escalas, com a escala municipal, estadual, nacional, global, né, de que maneira ele pode olhar para aquele mundo que ele vivencia e pensar historicamente. E aí eu vou falar rapidamente de algumas ações em curso, né, e já estou indo para o finalzinho, vou conseguir cumprir o tempo aí até com alguma folga. Né? Hoje em dia, quando a gente discute patrimônio, né, não aquele patrimônio que tem sua validade, de forma alguma a gente tem que descartar, dos museus institucionais, né, o Museu Histórico Nacional, o Museu da República, o Museu Nacional, né, e esses próprios museus têm modificado muito, né, o que é tombado, o que faz parte do acervo, o que vai ser exposto, né, e a própria noção de patrimônio, quando a gente pega o patrimônio material, né, então existe uma mudança na discussão da museologia, na discussão de patrimônio, e eu, nas minhas aulas de História e Estágio 2, eu tenho trazido sempre uma preocupação com a museologia social, né, aproximando as salas de aula, informando professores e professoras de História, né, dentro dessa noção de que a gente tem que estar dentro do território, a gente tem que... a universidade, e aí eu estendo isso para o ensino de História, no ensino básico, não pode ser um mundo isolado dentro da sala de aula, né, onde a gente só transmite conteúdo sem se preocupar muito com o que está ao redor. E aí a museologia social, aí eu cito algumas visitas que a gente fez, ou visitas que a gente recebeu, né, o Museu das Emoções, na Vila Autódromo, que é um museu que é o território da Vila Autódromo, né, a Vila Autódromo, que é uma comunidade símbolo da luta contra as remoções de favela nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, e aí existe ali uma placa da casa que foi removida, onde era a associação de moradores, o parquinho. Então, é um museu de território muito rápido de circular, mas que guarda muitas lembranças. O Rolê dos Favelados, que eu já falei, o Museu Sankofa da Rocinha, que é um museu que também é um museu mais digital, né? E aí eles reúnem um acervo, né? A Sankofa faz menção ao mito africano do pássaro que olha nas duas direções, né? Olhando para o passado e para o presente. Essas duas dimensões são articuladas, elas não são dimensões isoladas. O Museu do Samba, que fica ali no pé da Mangueira, que é um museu que não trata só da Mangueira, mas que trata do samba como uma manifestação cultural do Rio de Janeiro, uma indústria econômica fortíssima e uma manutenção de culturas milenares no Rio de Janeiro. Então, o Museu do Samba também articula uma série de questões, uma série de elementos que a gente pode trabalhar em sala de aula, né? Não só indo no museu, mas trazendo também essas várias questões para dentro da sala de aula. O Museu Vivo de São Bento, que eu já falei, o Museu da Maré, que é um dos primeiros também, museu de favela, que faz parte do roteiro de museus do Rio de Janeiro, e que demonstra que o Rio de Janeiro não é só a Zona Sul, não é só o estado do Rio de Janeiro, não é só Petrópolis, não é só família imperial, não é só duque, princesa, etc. e tal, né? A favela também tem história, e a história da favela ela tem que ser preservada, contada e demonstrada. E a Guiadas Urbanas, que está fresquinho, né? Eu tive com eles em sala de aula, com a Carol Duarte, em sala de aula, que é arquiteta, guia de turismo e suburbanista, que trabalha principalmente com Madureira, contando a história de Madureira, né? Mostrando que, assim, não só a visitação ou o turismo, mas a memória e a história, né, elas não são só na Zona Sul. Os patrimônios, os monumentos não estão só na Zona Sul. O subúrbio do Rio de Janeiro também tem história.
Então, eu tenho trabalhado com futuros professores e professoras de história com essa pegada, né, da gente estimular essa discussão também em sala de aula. O projeto Pela Docência, que eu estou trabalhando, no Colégio São Regina Scudese, ele tem como campo Brás de Pina, né? Brás de Pina, aí pega a Penha Circular, Cordovil, a Penha, mas principalmente Brás de Pina, né? Porque a gente pega o público que estuda no colégio que fica em Brás de Pina, e a gente trabalha com diferentes temporalidades, né? E mostrando para o aluno, né, que muitas vezes o aluno e a aluna vai falar assim, aqui não tem nada, aqui é um local ruim, aqui é um local depreciado, né? Mas a gente desnaturalizar, desconstruir essa percepção e mostrar também, e aí que está, né? O ensino de história, quando a gente estuda império, escravidão, nós vamos discutir a freguesia de Irajaí em uma e a circulação das mercadorias através dos rios e portos da região. Nós vamos entender o processo de industrialização do Brasil a partir do trem, do subúrbio, das vilas de classe média. Essa aqui é uma imagem da Vila Guanabara, que foi um empreendimento surgindo em Brás de Pina, né, para uma classe média e que era atraída para esse local pelas qualidades que o subúrbio tinha, né, da arborização, do rio que passa, né, que era próximo do centro, próximo da linha do trem. Nós vamos entender, e aí que fala, né, mostrar para o aluno que aquela realidade não é pronta e acabada, aquela realidade tem uma história. Também trabalhamos com o tempo da ditadura, com a remoção, os conjuntos, remoção de favelas. Brás de Pina teve uma favela que resistiu à remoção, né? Foi a favela que conseguiu resistir às remoções da época da ditadura, permaneceu no local e foi urbanizada, né? E aí, mas ao mesmo tempo, Brás de Pina recebeu conjuntos habitacionais de removidos de favela de outras partes da cidade, principalmente da Zona Sul, né? Então, como essa violência imposta pelo Estado aos moradores das favelas, aos moradores de Brás de Pina, ela explica muito dessa violência que Brás de Pina sofre hoje, né? Não é à toa que isso daí acontece no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso tem uma história, foi produzido. Por último, encerrando mesmo, o projeto de extensão que eu coordeno agora se chama Vozes da Luta, Assessoria a Moradores de Favela. É um projeto de extensão que ele deriva de um projeto anterior, que é a História e Memórias da Luta pela Moradia, e que a gente, nesse projeto anterior, a gente trabalhou colhendo depoimentos de moradores de favela e dando subsídio também através da produção de acervos, né? A gente fez o trabalho com o Museu Sankofa da Rocinha, e aí os alunos de História da UERJ ajudaram muito nesses dois projetos, no Museu Sankofa da Rocinha e na Pastoral de Favelas, que comemorou 45 anos, né? Então, a gente reuniu algum acervo que montou uma exposição para a Pastoral de Favela, não só nós, né? Nós fomos apenas participantes disso, junto com uma série de outras pessoas e entidades, Laboratório de Estudos Socioambientais da PUC, por exemplo, mas, além do evento e de uma publicação, houve a exposição. E, por último, eu estou trabalhando, assim, esse é o projeto mais atual, um projeto que eu trabalho com Rio Memórias, eu vou adiantar aqui brevemente algumas coisas, com Redes da Maré e com Rio Memória, né? Onde a gente está percebendo, né, existe aí encerrando mesmo, é o último slide, existe uma narrativa por parte do Movimento Sociais da Maré que coloca a dona Orosina Vieira como a primeira moradora da Maré, né? Eu não estou aqui para questionar essa narrativa, não estou para falar se ela é verdadeira ou ela é falsa. Não é isso que está em jogo, né? Nós, como historiadores, professores, como produtores de história, e aí essa reflexão, podemos entender qual o significado da Dona Orosina como uma figura representativa, se uma mulher negra, favelada, que morou no Morro do Timbal, que aí sim, né, ali nos anos 30, anos 40, favela está muito ligada à ideia de morro do século XX, anos 30, 40 do século XX. Está muito ligada a morro. Então, de que maneira o fato de ter uma pessoa morando em barracos em morro torna aquela pessoa a primeira favelada da Maré? Isso é uma questão, né? Uma narrativa que faz sentido para estruturar uma história. Aqui, pegando os documentos, é uma exposição que está sendo feita para o Rio Memórias e para o Redes da Maré, a gente vê que algumas ruas da Maré ela já tem ocupação
em 1906. Né? A praia de Mariangu, que foi uma praia que atualmente está ali próximo ao território da Penha, mas que faz parte do que é o Complexo da Maré, né? A região administrativa da Maré, a praia de Mariangu também já tinha casas. Né? Toda aquela área, aquele litoral, muita parte foi aterrado e já era ocupado por casas. Aqui vocês estão vendo a mesma região, 1935, todos esses quadradinhos aqui são casas, e atualmente, né, a mesma posição do mapa está aqui. Né? Vocês estão vendo aqui o Morro do Timbal, em 1935, o Morro do Timbal hoje. Né? Mas, assim, já tem uma série de casas aqui. E essas duas imagens aqui de baixo, né, é porque a ocupação humana, a ocupação por casas, ela vem muito antes da maré. Né? Isso traz uma discussão do que é favela, do que é maré, e de como a sociedade brasileira classifica, estigmatiza pessoas, e como os moradores da Maré hoje em dia pegam essa classificação, invertem, trabalham com favela, né, no sentido positivo, com muita razão. Essa pesquisa está mostrando, acima de tudo, né, essa produção está mostrando, acima de tudo, que os moradores da Maré não só construíram a cidade, né, construíram suas casas, construíram o chão que pisam, né, eles muitas vezes serviam para construir o prédio da Zona Sul, a rua, né, enfim, construir a cidade, e na construção da cidade, construir a cidade onde eles vivem, literalmente, onde eles habitam. E isso faz parte também, por isso que eu trouxe essas duas imagens aqui, 1945, essa foto da revista A Semana, que é mostrando os pescadores da Praia de Ramos, que são as palafitas. E Praia de Ramos com uma extensão um pouco... o que era Praia de Ramos era entendido como uma coisa um pouco maior nessa reportagem. Era o litoral que hoje está a Maré. Né? Então, ali não é pensado como favela, é pensado como uma vila de pescadores às margens da Baía de Guanabara. 2 anos depois, a favelinha de Bom Sucesso está sendo destruída. Né? As favelas da Maré, a favela da Maré propriamente, a Rubem Vaz, o Parque União, o Morro do Timbal, muitas vezes era uma indefinida favelinha de Bom Sucesso. Né? Porque a cidade conhecia pouco, a cidade olhava para aquilo com muito preconceito, e aí definia aquilo ali tudo como favelinha de Bom Sucesso, que podiam ser locais diferentes. Então, essa exposição que está sendo montada deve entrar no ar no segundo semestre. Estou dando só uma palhinha aqui dela, mas mostrando, né, como é que, dentro de sala de aula, a gente pode trabalhar com essas diferentes ideias a partir de fontes primárias e promover discussões. O que é favela, o que é maré, da onde vem a estigmatização. Então, isso, eu vou encerrar aqui a apresentação, tá? E voltar a ver vocês, que eu não estou vendo. Pronto, já encontrei aqui, valeu. Aquela enrolação do online, como eu falei, né? A discussão do ensino de história, a partir dos processos, como eu falei, articulando sempre a escala local, não do modo pitoresco, não como uma mera listagem de curiosidades, de prédios, de pessoas, etc. e tal, mas como esses processos se enquadram num processo mais geral. Aí encerro aqui, dentro do prazo, né? Sim, Mário, mas não se preocupa não, pode, se precisar de mais tempo, pode usar, aqui a gente está tendo uma aula, né? Não, por mim fechou, tá ótimo. Senão a Ah, gente fica mais 2 horas. pois é. Olha, eu só tenho a agradecer, né, ao professor Mário por essa aula que ele está para a gente, né, e como é importante a sua reflexão, quer dizer, você saiu de questões teóricas, né, que são muito importantes para a gente refletir, pensar o que seria essa história local, né, o trabalho, né, as transformações do trabalho com a história local, né, que não tem nada, como você falou, de pitoresco, na verdade, ela, na verdade, ela é um importante meio de reflexão, e na sala de aula, né, ela ganha ainda um sentido mais relevante ainda, né, como você mostrou para a gente, de maneira fantástica, através dos seus projetos, das suas pesquisas, né, e das ações que você mostra, né, que eu acho que esse realmente é o grande desafio, né, como que a gente traz essa coisa que pode ser meio abstrata, que é a história, especialmente quando a gente trabalha com temporalidades, né, como é o meu caso, né, mais do período colonial, imperial, como que a gente traz essa coisa meio abstrata, meio distante,
para perto, né? Então, acho que você aponta aí caminhos muito, muito interessantes para se pensar isso na sala de aula, né? Trazer para perto, trazer para a realidade, mostrar como que a realidade vai sendo, né, ressignificada, na verdade, né, e repensada, né, e que o aluno tem essa dimensão do espaço, né, entendendo que a história é um processo, né, de construção, que tem a participação de personagens, então essa coisa que você falou dos rostos, né, e, enfim, e pensar o território como algo também dinâmico, né, não é uma coisa dada, natural, né, as divisões geográficas, elas não são naturais, elas não sempre estiveram ali, né, aqueles personagens, os habitantes daquela região não sempre estiveram ali, né, e muitas vezes essa habitação dessas regiões, desses locais, elas são fruto também de lutas, né, de histórias muito ricas, né, que a gente pode, que muitas vezes se desconhece, justamente, né. Isso, exatamente. Agora, também achei muito interessante você falando dessa ligação do local, do nacional e do global, né, que acho que é outro desafio, né, como que você pensa, você ressignifica o local e como é que esse local ele vai tendo ressonância ou não, né, enfim, no nacional, no global, como que essas coisas se interligam, que eu acho que esse também é um outro desafio em sala de aula, né, de pensar, e como você falou, né, não também generalizar, né, daquela história local, entender que essa história, né, num determinado momento você falou isso, né, que essa história local é a história de todo, né, de todo o território, né, enfim. E, para além disso, as ações, né, assim, acho que você trouxe ideias super importantes, né, para se trabalhar, né, em sala de aula, né, em termos de essa relação com os museus, né, e expandindo também a ideia do que é o museu, né, que isso é muito importante também, né, porque às vezes o museu pode ser algo ali muito distante, né, dependendo, né, do aluno, né, uma realidade assim, o que é o museu? Uma coisa que não, ou que não é para mim, ou que eu vou lá e eu sou quase que um estrangeiro àquela coisa. Então, como é que se aproxima o museu, né? Então, enfim, eu só tenho a agradecer pela aula, eu tenho certeza que vai servir muito, né, aos professores de educação básica a pensarem, a refletirem, né, e a utilizarem aqui as coisas que você expôs, tá? Então, acho que a gente começou aqui nossa série com uma chave de ouro, tá bom, valeu. Mário? Obrigado, Camila, obrigado, Ana. Nada, e eu também, só para finalizar, agradeço também a Ana aqui, que está fazendo nossa assessoria técnica aqui da gravação. Tá Que é certo? isso, eu agradeço a vocês pela oportunidade dessa aula também. Muito Tá obrigada. certo. Obrigada, é isso.